No terceiro sermão, Padre Antônio Vieira já começa falando que nós devemos amar a morte e temer a vida, porque geralmente as pessoas amam a vida e temem a morte. Mas, como assim? E ele vai ressaltar que vários personagens bíblicos, eles mais assim, pediam a morte a Deus do que apreciavam a vida. Então ele vai trazendo uma série de exemplos de casos em que a morte foi uma bênção, ao contrário da vida. O primeiro deles é o caso de Adão e Eva, que eles viviam no paraíso e Deus ameaçava eles, olha, vocês não podem comer dessa fruta, porque senão vocês vão morrer. Então, eles tinham medo daquela morte. Mas, depois deles comerem, Deus, ao invés de matar eles, de fato, o castigo deles foi viver fora do paraíso. Então, como que é isso? Eles já viviam no paraíso. Eles já viviam em sintonia com Deus, num lugar perfeito. Por isso, a morte, ou seja, a separação daquele lugar, era um castigo. Era aquilo que eles deveriam temer. Porém, quando eles desobedecem Deus, Deus expulsa eles daquele paraíso. E a vida deles passa a ser só tormento. Ou seja, a vida é realmente o que eles deveriam temer. Então, também traz o caso de Josias, que era um governante e que ele adorava outros deuses, prestava cultos. Mas um dia ele se converteu e voltou-se só para o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, segundo o que diz o Padre Antônio Vieira. Então, ele mandou destruir todos os templos de cultos que ele prestava antes, matar os sacerdotes dos outros cultos e voltar-se só para Deus. Por causa dessa atitude, Deus fez duas promessas a ele. A primeira, que todo o povo seria condenado, assim, acabaria morrendo, mas que ele seria poupado. E o que aconteceu no final? O povo realmente foi tomado, os judeus, mas eles ficaram vivos, sendo que Josias, em uma guerra, morreu rápido. Então ele morreu jovem. Morreu aos seus 30, 40 anos. Mas aí você fala, ué, aconteceu o contrário do que Deus falou? Não. Deus poupou ele da vida, dos sofrimentos da vida e, em castigo ao resto do povo que não se converteu, deixou-os vivos aos tormentos da guerra, do sofrimento, da escravidão. Então, por isso o padre vai ficar voltando. Vocês têm que amar a morte e temer a vida, porque a morte vai nos livrar de todos esses sofrimentos. Isso, porém, não quer dizer que o cristão deva ir lá e se matar, mas o cristão deve morrer para o mundo. E, como morto para o mundo, ele já está vivendo para outra vida. Então, morto para o mundo, ele não vai ver o pecado, não vai ver as tentações, ele não vai proferir mentiras ou coisas ruins, ele não vai sentir a maldade ou desejos ruins. Então, é isso que é estar morto para o mundo. É essa batalha da carne contra a espiritualidade, que seria a vida, e, no caso de estar morto para o mundo, é você estar livre disso, de ter que lutar contra os seus desejos, de ter que sempre estar à beira do pecado. Então, ele exorta para o povo, morram para o mundo. Então, não temam a morte final, porque ela é uma libertação de tudo isso. Mas para que isso ocorra, vocês têm que morrer em Cristo, que é se abster de todo pecado e maldade. Então, novamente, mais um sermão condizente com uma época, que é a época de reflexão, de contrição, de abstenção do pecado, de jejum. Para que você tenha uma alma nova, ele fala, morram para o mundo, não tenham medo da morte, nem mesmo daquela morte final. E se formos pensar em todos os outros sermãos dele,
faz sentido, pois ele diz, nós somos pó. A gente não vai mudar disso. Fomos, seremos pó, mas Deus que dá a vida vai poder ressuscitar vocês se vocês morrerem para o mundo e viverem como mortos nesse mundo, porque eles já sabem que terão uma vida lá em cima. Então é isso, pessoal. Tem muito fundo religioso, o que o padre Antônio Vieira fala, o que pode talvez não bater com a religião de algumas pessoas, ou a falta dela. Mas o que torna esse livro importante para o vestibular é o jeito que o padre expõe as ideias dele, de usar a retórica, usar exemplos tanto da Bíblia quanto da mitologia grega ou de casos comuns, para fazer o ouvinte entender o que ele está querendo passar na mensagem e também converter, sim, convencer as pessoas daquilo. Então, esse texto ele tem um valor pela forma que ele é escrito, o estilo dele, o jeito do padre de organizar as ideias dele. Então, é uma leitura, às vezes, um pouco complicada, que ele vai ficar nesse ciclo. Vai e volta numa mesma ideia e fica repetindo e sempre acrescentando algo novo, até que, enfim, ele chega em uma conclusão. Às vezes não, na verdade, muitas vezes, ele vai colocar trechos em latim. Às vezes, pelo contexto, a gente entende um pouco o que está acontecendo. Às vezes, a frase seguinte já é a tradução. Pelo menos na minha edição do livro não tinha tudo traduzido bonitinho. Então, é uma coisa que meio cansa a sua leitura. Mas, para aquela época, fazia sentido. Só mostrava o quão conhecedor ele era das leituras, o quão inteligente ele era e mais completo era aquele texto dele. Espero que tenham gostado, espero que leiam, apesar dessa certa dificuldade e das voltas que ele dá, mas é algo muito interessante pela forma com que ele organiza essas ideias, pega fatos que às vezes não parecem fazer muito sentido e no final você, nossa, não é que faz sentido? Então, espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!